Fala pessoal, seja bem-vindo de volta. E se você não me conhece, prazer, aqui quem vos fala, Yuri Prota, o seu narrador. Seja bem-vindo ao canal Mega Cinéfilo. Aqui eu trago conteúdo sobre o mundo do cinema de modo geral, filmes, séries, livros, HQs e afins. Hoje o papo é mais sério do que de costume, porque saiu o episódio 2 da segunda temporada de The Last of Us e olha, velho, que choque! Que total, mano. Meu Deus do céu. Se você já me acompanha, sabe que eu adoro esmiuçar esses momentos que viram a cabeça da galera. E esse, vou te falar, viu, foi um dos mais pesados até agora. Não é à toa que o jogo é conhecido por carregar um dos maiores traumas da história dos gamers. E pelo visto não foi diferente na série. Mas antes da gente falar sobre isso, deixa o like, se inscreve, bora entender o que foi essa parada que a gente acabou de ver, beleza? Depois da vinheta. Mega Cinéfilo, o perfil mais top, trazendo conteúdo de estouro sem stop. Cinema, filmes, séries e muito mais. A sétima arte é o que a gente traz. Bom, se você já jogou o segundo game da franquia, provavelmente você já sabia que isso ia acontecer. Inclusive, muita gente sabia que isso ia acontecer graças aos spoilers na internet. Como foi uma cena que causou bastante espanto no mundo dos gamers, isso acabou reverberando muito em outras esferas, principalmente em esferas do cinema. E quando a Max anunciou que ia ter um The Last of Us, a série, aí a gente com certeza pensou, cara, e como é que vai ser a cena de Joel? Pois é, eu acho que esse momento é equivalente ao que foi a morte do Ned Stark lá em Game of Thrones, que é aquele tipo de virada que muda completamente a percepção que a gente tem da história e dos personagens, porque estamos acostumados com um padrão, onde vemos o herói, o pseudo-herói, o principal, e a gente imagina que tem muita coisa ainda pela frente para falar sobre ele, mas do nada Zé Fini encerra a história do cidadão, do coitado, e a gente fica, what the fuck? Inclusive, falando de Game of Thrones, eu até lembrei que o Pedro Pascal também fez um personagem em Game of Thrones, que foi o Oberyn Martell, que inclusive também teve uma morte extremamente impactante, que ninguém esperava. E aí agora, depois de Oberyn, a gente tem o Pascal como o Joe, com uma cena também tão impactante quanto. Bom, mas sem demora, vamos para o ponto principal. Sim, Joel morreu. E se você está nesse vídeo de 2-1, ou você já sabia, ou você não se importa em levar spoiler. E cara, ele morreu logo no segundo episódio. Assim, para muita gente isso pode parecer cedo demais. Mas para quem conhece o material original sabe que isso é absolutamente fiel ao jogo. O que muda é como isso é revelado. Afinal, no jogo a gente só entende a motivação da Abby lá no final. Mas aqui a série já entrega tudo logo do início. Joel matou o pai dela, o médico queria operar a Ellie no final da primeira temporada, e isso mostra que os criadores querem que a gente compreenda a Abby desde já. Talvez até que a gente simpatize com ela. Afinal, ela é muito odiada no jogo. Eu, modéstia à parte, adoraria ver uma abordagem um pouco diferente. Eu gostaria de ter visto uma apresentação maior, uma familiarização maior com o pai da Abby, com a própria Abby, e assim a gente sentisse esse impacto, esse conflito entre, a gente gosta do Joel, a gente gosta do médico, e agora? Esse conflito interno nosso, isso ia ser fantástico. Bom, você deve saber que essa temporada é sobre um ciclo de vingança. A morte do Joel não é o fim, na verdade é o começo de uma jornada brutal da Ellie. E começo do conflito central com a Abby, porque as duas vão se espelhar o tempo todo. É como se fossem versões diferentes de uma mesma história. Abby quis vingança, Ellie também. E tudo isso só leva a mais dor, mais violência, mais perda. E a série já deixou isso claro nos bastidores, que essa temporada vai mostrar o que a vingança faz com as pessoas. O título do episódio é Thought the Valley, que se refere à música tocada no final. Essa música já carrega um simbolismo pesadíssimo, que é o Vale da Sombra da Morte, que casa perfeitamente com o clima do episódio. Pesado, triste,
apocalíptico. E o clima não para por aí. A gente vê aquela nevasca que cai em Jacksonville, parece até simbólica. É como se a natureza estivesse refletindo o caos emocional dos personagens. Vamos para a parte da horda aqui. Nossa Senhora, aquela parte foi incrível. Para quem reclamou na temporada passada, não tem infectado o suficiente. Tá aí, na sua cara. In your face. Esse episódio trouxe uma enxurrada de infectados, daqueles que, mano, que a gente assistindo, a gente fica agoniado, com o coração acelerado, como se estivesse ali. E mais, aqui a série começa a sugerir que o fungo tem uma inteligência maior, que conseguiu se adaptar e se infundir à mente humana de forma que evoluísse consciente. Não, nossa, velho. Ele espalha seus esporos, ele sente a presença humana, ele manipula seus infectados como se fosse um organismo coletivo, como se fosse, não, ele é um organismo coletivo. Bom, vamos voltando para Abby. A gente já começou o episódio no ponto de vista dela. Ela está lidando com trauma, com pesadelos. Ela viu o pai morto quando ela tinha 19 anos de idade, viu, palavras dela, os miolos dele no chão. É um estresse pós-traumático. Não para de ter esses sonhos de ver o pai morto nos sonhos, é uma coisa horrível. E isso já mostra que, apesar da brutalidade dela, ela também carrega cicatrizes. Mas claro que isso não justifica o que ela faz. Não, eu estou muito triste que o Joel morreu. Só que a forma como ela mata o Joel é cruel. Veja, o grupo dela parece desconfortável. Inclusive, eu achei a demonstração de desconforto do grupo dela na série muito mais evidente que no jogo. Eles não queriam essa vingança, dava para ver que eles estavam apoiando ela, mas no fundo eles não queriam que aquilo acontecesse. Eles se assustaram com a violência. Isso aconteceu sim no jogo, mas não com tanto impacto quanto na série. E aí a gente vê uma semente que a série pode estar plantando, que é: será que a Abby vai se tornar aquilo que ela jurou combater? Enquanto isso, Ellie e Jesse vão descobrindo o que aconteceu. E a Ellie vai guardando tudo na memória: nomes, rostos, pistas. Ela sabe exatamente para onde ir, que é Seattle. E a missão dela agora é clara: vingar o Joel. E isso vai se desdobrar por toda a temporada e provavelmente até a terceira. A série ainda faz questão de mostrar que o Joel poderia ter sobrevivido, porque se uma coisinha tivesse sido diferente, se tivesse hesitado menos, se tivesse ido por outro caminho, se ele não tivesse salvo a Abby, se a Abby tivesse morrido durante os infectados, mas não, deu tudo errado, ou tudo certo demais para a Abby. E o pior cenário possível aconteceu. E o episódio constrói isso com maestria. Você sente que está tudo desmoronando. E ninguém consegue impedir. Não esqueçam do WLF, que é o grupo da Abby. Porque depois da queda dos vagalumes, eles se reagrupam em Seattle como uma força militar. A gente ainda vai ver muito deles. Inclusive o personagem Isaac, que é o líder do grupo, vai aparecer depois. Nos jogos ele é interpretado pelo Jeffrey Wright e ele vai aparecer na série também. E é um baita ator, diga-se de passagem. A relação da Ellie com o Joel também é bem desenvolvida nesse episódio. A série mostra o quanto ela vê ele como uma figura paterna. Apesar, né, do drama do final da temporada passada e do início da primeira temporada, e isso torna tudo ainda mais doloroso, porque a morte do Joel não é só uma perda física, é uma perda emocional profunda, é o colapso da segurança dela, dos vínculos deles. Porque por mais que ela se sinta bam e tal, ela tinha uma ligação de segurança, de porto seguro com ele, que normalmente uma filha tem com seu pai. Bom, vamos aí para a gente tem o confronto. Abby e Joel frente a frente. Ele entende o que está acontecendo, ele percebe que ela veio atrás dele por vingança e ele aceita. No jogo isso é muito rápido, porque quando ele toma o tiro no joelho, que fazem um tourniquet, que ela se inclina para começar toda aquela falação, ele diz: fala logo o discurso que você ensaiou e acaba logo com isso. Ele desarma ela, porque ela passou 5 anos atrás dele, pensando o que é que eu vou dizer pro assassino do meu pai, sabe? E na série não, na série ainda teve um discurso gigante, que eu entendo a importância do discurso na série para poder causar um impacto maior, mas ambas as cenas, tanto do jogo quanto da série, tem uma coisa muito incomum, que é a forma como Joel aceita
aceita que vai morrer, não tem resistência, não tem apelo, ele só olha e diz, vai logo, acaba logo. Ambas as cenas é brutal, é seco, é real. E quando a Ellie chega, é tarde demais, ela vê tudo, ela é forçada a assistir. Eu tava duvidando que a Bella Ramsey ia conseguir fazer essa cena tão impactante e, cara, ela me impressionou de verdade. Eu me arrepiei quando ela chora, quando ela tá no chão assistindo a morte do Joel. Eu achei incrível, muito incrível. É uma cara, ela fez um olhar de pura fúria e luto. Bom, a partir daqui, a série vai alternar entre os caminhos da Ellie e da Abby. A gente vai ver as duas se desenvolvendo em jornadas paralelas. E a pergunta que vai martelar até o fim da temporada é: até onde vai a vingança? Bom, o episódio termina com a Ellie e o Jesse levando o corpo do Joel de volta para Jacksonville. É um momento silencioso, pesado, final. Mas claro, o Joel ainda vai aparecer nos episódios seguintes em flashbacks, lembranças, memórias. Lembre-se que passou 5 anos entre a primeira e a segunda temporada, então provavelmente há muitos acontecimentos ali nesse período, nessa janela, em que vão trazer à tona na segunda temporada. E pelo que a gente sabe, o Pedro Pascal ainda não saiu da série por completo. Então, mais um indício de que ele vai aparecer. Mas é isso aí. Quero saber de você. Você acha que a Abby é vilã ou anti-heroína? O que é que você achou da morte do Joel? A série fez certo em mostrar isso agora ou deveria ter guardado para o fim? Comenta aí se você viu alguma referência ao jogo que eu não comentei. Solta nos comentários também. Na semana que vem tem mais. Então ativa as notificações e bora continuar essa jornada juntos. Valeu por assistir e até o próximo vídeo. Forte abraço! Ah, e não esquece, se é cinéfilo e não nega, segue o Mega.